palavra para a meditação de todos nós, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 em diante, diz assim: E sucedeu que entrando eles viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Nós estávamos ali meditando nesta palavra. A irmã até falou que entrou slide, que Jesus amado. A gente preparar uma palavra para criança assim, em cima da hora é mais complicado. Estava pensando nessa palavra, o irmão Divaldo tocou também nesse assunto da história de Davi. Quem vocês aí conhecem Davi? Das crianças. O que Davi fez? Que vocês lembram aí que Davi fez? Das histórias de Davi, que fica marcado. Hein? O que o Davi fez? Eita, eu achei que Deus ia chutar na bucha. Davi matou o gigante Golias. Davi foi que matou o Golias. Eu falei, certeza que eles vão chutar na bucha, vai acertar essa aí, não tem porque é uma história, é um marco, da história de Davi, a história dele, conhecidamente começa a mudar a partir desse episódio, da derrota ali, que ele leva ali, ganha, tem a vitória diante daquele filisteu, diante daquele gigante. Mas o que me chama a atenção aqui nessa palavra que nós lemos nesta noite, é quando Davi ele foi escolhido. Como o irmão já tocou aqui no assunto, Saul foi ali escolhido por permissão, não era a vontade de Deus, mas de tanto o povo insistir, Deus acabou escolhendo ali a Saul para que viesse estar sendo rei de Israel. Porém, Saul começou a se desviar da presença do Senhor, já não começou mais a dar ouvidos à voz de Deus, já começou a desobedecer aquilo que Deus mandava ele fazer, ele não fazia mais. Então a presença de Deus se retirou da vida de Saul. E agora Deus vendo a necessidade de levantar uma outra pessoa como rei, e ele escolhe a Davi, aquele menino pequenino, menor da sua casa, que estava lá apacentando as ovelhas. E o que nos chama a atenção nesse texto, o próprio pai de Davi pega ali os seus filhos, aqueles que se destacavam em boniteza, em altura, em tamanho ali, digamos, na força também, eram homens já experimentados em guerra, e começa a passar. Samuel olha, certamente esse aí é o rei de Israel, porque tem postura de rei, ele tem tamanho de rei, ele tem uma postura de rei, vai ser o novo rei de Israel. Porém Deus o repreende e fala: olha, não atentes para a tua aparência, nem tudo aquilo que parece ser nem tudo aquilo que parece ser Deus ele escolhe aqueles pequeninos e ele capacita aquele quem ele escolhe. Então nós não podemos menosprezar, olhar para a aparência. Esse texto, crianças, nos chama a atenção para nós não olharmos a aparência. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo o que está fora aqui. Um usa óculos, o outro não usa, um está de tênis, o outro está de sapato, um está de chuteira, pronto para jogar, e assim vai. Eu estou olhando o que está por fora, mas Deus ele olha o que está dentro do coração de cada um. E o que acontece muito hoje em dia nas escolas, sempre aconteceu, nós olharmos para uma outra criança: olha que criança feia, olha que criança gordinha, olha aquele como é gordinho, olha o cabelo dele que está bagunçado. E essa palavra nos ensina que nós não podemos ter esse tipo de comportamento, não olhar para aquele com desprezo que é mais feinho, que tem menos dinheiro do que a gente,
nós devemos amar a todos por igual. E essa história aqui de Davi, quando ele é escolhido, nos mostra justamente isso. Né? A própria família fez passar todos os filhos. Porém, Samuel fala, não, mas não é esse. Nenhum desses o Senhor tem escolhido. Acabaram todos os filhos. Uai, Deus se enganou, que negócio é esse? Deus se engana? Não, tem um menor. O menorzinho está lá, está trabalhando, está apacentando as ovelhas. Então agora vai, manda chamar aquele menor lá, porque nós não vamos sentar na mesa enquanto aquele não chegar. Quando Davi chega, provavelmente pela estatura, ele se destaca pelos outros porque era menor. Ele era pequeno, de pequena estatura. Porém o Senhor naquele momento fala, esse eu tenho escolhido. Esse é quem tinha escolhido para ser o novo rei de Israel. Pode ungir ele como o novo rei de Israel. Davi naquele momento ele foi ungido como rei de Israel e estava ali agora consagrado como rei de Israel. Ele poderia bolar planos para tomar o reinado, porque ele já estava ungido como rei de Israel. Mas ele não, eu vou esperar o momento certo, eu vou esperar a hora certa, Deus será abençoado. Eu vou esperar o momento certo de Deus fazer isso na minha vida. Então precisamos aprender a esperar o momento certo de Deus nos abençoar nas nossas vidas. Então, crianças, olha aqui, Davi aguardou o momento certo de ser abençoado, de se tornar o rei de Israel. Como eu perguntei lá no início, o que ele fez? Ele matou o gigante Golias. Mas quando ele chega diante daquele episódio, os soldados estão amedrontados, porque o gigante está afrontando. Não tem homem Israel para me enfrentar. Vamos aqui enfrentar mano a mano. E quem perdeu, o outro vai ser escravo do outro, e pronto, e por aí vai. Mas Davi olha, mas quem é esse circunciso? Não tem ninguém aí? Espera aí que eu vou lá levantar. Mas Davi, tu não tem experiência, tu não dá conta, tu é fraco. Ele é um soldado experiente, ele é gigante. Davi fala, rapaz, enquanto eu estava lá apacentando as ovelhas, apareceu um urso, eu acabei com ele. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas, apareceu também um leão querendo devorar as ovelhas. Eu, tem um jeito naquele leão. A mesma coisa eu vou fazer com esse gigante, porque Deus estava com ele e ele estava confiando no Senhor. Ele não estava confiando na sua força, ele não estava confiando na consagração que havia sobre ele como rei de Israel, mas ele estava colocando a sua confiança no Senhor, porque o Senhor é quem ia pelejar por ele. E ele vai lá e derrota aquele gigante e sai vitorioso de lá. Então, crianças, não olhem para a aparência, mas olhem para o coração. Seja amigos de todos, abençoe a vida de todos, seja amoroso com todas as crianças. Não façam distinção de ninguém. E para toda a igreja nós também precisamos ser a cada dia assim. Não fazer distinção de ninguém e estarmos a cada dia recebendo as bênçãos do Senhor a cada dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.